Jornal da Fã. Entrevista. Doutor Márcio, bem objetivamente, qual é a consequência da decisão finalizada na semana passada? Bom dia, Narciso. Prazer falar com vocês. Satisfação toda nossa. E para todos os seus ouvintes. Semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que nessa questão de Capela há uma questão ainda para ser analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral em relação a uma prova que, ao nosso sentir, já foi analisada pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, que é em relação à questão de vídeos juntados pela coligação adversária, e que esses vídeos, na verdade, não têm nenhuma autenticidade, seja através de datas definidas, seja através de atas notariais que não comprovam a sua autenticidade, e que o próprio Tribunal Regional Eleitoral já tinha sinalizado que não encontrava qualquer situação de irregularidade na desincompatibilização de Júnior Torinho. Então, a questão ela retorna apenas para análise de uma dessas provas, que, ao nosso sentir, já foram devidamente analisadas pelo próprio Tribunal Regional de Sergipe. O processo já está no TRE de Sergipe e já há um prazo para que o TRE se posicione? Não, Narciso, há um trâmite, obviamente, por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos avaliando aí qual a medida possa ser ainda tomada, mas creio que o destino seria realmente o retorno para o Tribunal Regional Eleitoral, para que, de uma vez por todas, essa situação ela se defina, até porque se quer o máximo de segurança jurídica em relação a isso. E o que se deseja também é dar uma tranquilidade definitiva nessa situação, até porque as pessoas precisam ter paz para poder governar, né? E é o caso de Júnior, que vem desenvolvendo seus trabalhos lá no município de Capela. Mas creio que nós estamos em junho, indo para julho, já temos recesso no próprio Tribunal Superior Eleitoral, e acho que essa situação deve se definir no segundo semestre. Até lá, o prefeito Júnior permanece no comando do município de Capela? Com certeza, isso é uma situação assim levantada. Eu vi vozes e alguns comentários nesse sentido. Não há qualquer pertinência nessa colocação. Júnior se encontra com o registro de candidatura dele deferido pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Ainda que não for, sua situação ainda está sub júdice. Não há qualquer situação que impeça que ele esteja no exercício do mandato. Se tentou, na época, lá em dezembro, levantar esses questionamentos, fazer com que o tribunal tomasse algumas iniciativas. Tudo isso foi rechaçado pela ministra Carmen Lúcia, pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Então, de forma muito objetiva, respondendo a você, Júnior permanece no exercício do seu mandato, até definição dessa matéria. Essa matéria que está aí posta é uma matéria que, ao nosso sentir, já foi devidamente analisada. Só para você ter ideia, Narciso, esse processo é interessante, porque esse processo sequer teve testemunha ouvida pela parte contrária. Só nós arrolamos testemunhas. A parte contrária sequer trouxe testemunha em juízo para provar um suposto descumprimento num prazo de desincompatibilização. Me junta vídeos, sem data, sem autenticidade, e foi isso que foi reprovado por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Então, nós estamos confiantes que essa situação ela se permaneça rígida e que, ao fim e ao cabo, Júnior Torinho terá, sim, a sua situação definida de uma vez por todas, dando, assim, continuidade aos seus trabalhos no município de Capela, como candidato eleito majoritariamente pelo eleitor capelense. Supondo que a tese da defesa do prefeito não se sustente até uma decisão final do TSE pela nulidade do atual mandato de Júnior e, portanto, a sua cassação do registro de candidatura, o que, consequentemente, anularia a sua eleição. O resultado final, supondo essa possibilidade, seria assumir a segunda colocada, a candidata Isadora, ou uma nova eleição?
uma nova eleição teria que ser realizada. Mas, sim, essa é uma possibilidade que nem a gente passa pela cabeça, até porque a situação que está sendo posta é uma situação até de forma gritante, algo que foi repelido por unanimidade pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Meu caro Márcio Conrado, mudando um pouco de assunto, já lhe agradecendo pelos esclarecimentos com relação ao município de Capela, porque acho importante que o povo de Capela saiba, efetivamente, há uma grande expectativa na cidade, né, do que efetivamente vai acontecer. Isso cria uma instabilidade administrativa, política para o município que não é bom. Mas é importante saber que não há ainda uma decisão final para a realização de uma nova eleição ou para a perda de mandato do atual prefeito. Meu caro Márcio Conrado, aproveitando a oportunidade, como é que está aí a expectativa para um desfecho com relação a essa disputa do 5º Constitucional da OAB? Márcio é um dos nomes que se inscreveu aí para disputar esta vaga. Já há uma previsão de decisão judicial, ainda permanece suspenso. Atualiza a gente, por favor, Márcio. Olha, Narciso, o processo vinha suspenso. Há uma perspectiva de julgamento dia 17 de junho. O processo está na pauta. A gente espera que essa situação seja de logo definida, porque todo candidato ele quer ter o início, o meio e o fim da eleição, né? Sim. Eu trabalho há 20 anos no sistema eleitoral e quando você entra numa eleição, você entra sabendo o início, o meio e o fim dela, né? Então, quando você não tem um termo final definido, isso cria, quer queira, quer não, uma ansiedade, uma perspectiva para o candidato de até uma certa insegurança, porque a situação ela não está posta de uma forma adequada para que você transcorra esse caminho, sabendo aonde você pode chegar. Então a gente está aí nessa expectativa imensa, não só eu, mas como todos os demais candidatos, que as coisas efetivamente sejam definidas e que a gente possa dar um rumo a isso, até porque essa vaga é uma vaga da advocacia. A advocacia precisa estar também representada dentro do tribunal. Já temos um representante, mas o outro que está aí está sendo preenchido momentaneamente por um magistrado que vem desenvolvendo, que é o doutor Manuel Costa Neto, suas atribuições de forma briosa, sem qualquer mácula, engrandecendo as suas funções dentro do tribunal, mas essa vaga é da vaga da advocacia, então ela precisa de alguma forma ser preenchida e a gente tem essa expectativa que se defina dia 17 qual é o rumo dessa eleição e que a gente possa efetivamente concluir esse processo eleitoral da melhor forma possível, discutindo, conversando com a advocacia e que os candidatos apresentem suas ideias, que a imprensa, através de vozes como a sua, que tem uma importância enorme dentro do nosso estado de Sergipe, possa também debater essas frentes, a gente possa dar entrevistas, a gente possa discutir essas ideias e que, ao fim, né, tudo seja definido inicialmente pela advocacia e que se parta para a segunda fase. Perfeito. Meu caro Márcio Conrado, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã, espaço sempre aberto, um bom dia de trabalho. Obrigado, Narciso, prazer enorme, estou sempre à disposição sua e de sua equipe. Um abraço em Antero também. Muito obrigado aí, portanto, ao advogado Márcio Conrado, se posicionando aqui no Jornal da Fã com relação a essa situação do município de Capela.